Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais incríveis de estratégia, fé e coragem de todos os tempos. Imaginem só, um homem comum, cheio de dúvidas, liderando um pequeno grupo de 300 soldados contra um exército de mais de 100.000 homens. Parece roteiro de filme, não é? Mas essa é a história real de Gideão. Preparem-se para descobrir como a fraqueza pode se transformar em força e como a obediência pode levar a uma vitória impossível. Para entender a história de Gideão, precisamos primeiro voltar no tempo e entender o cenário em que o povo de Israel vivia. Eles estavam numa situação desesperadora. Por 7 anos, sempre que plantavam suas colheitas os midianitas, amalequitas e outros povos do deserto vinham como uma nuvem de gafanhotos e destruíam tudo. Eles não deixavam nada para trás, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. A Bíblia descreve que eles e seus camelos eram incontáveis. O povo de Israel, empobrecido e aterrorizado, se escondia em cavernas e fendas nas montanhas. A esperança parecia ter desaparecido completamente. E é nesse exato contexto de medo e opressão que encontramos Gideão. Ele não era um rei, um general ou um nobre. Ele era um agricultor, o filho mais novo de sua família, do menor clã da tribo de Manassés. E onde o encontramos pela primeira vez? Liderando um exército? Não. O encontramos malhando trigo num lagar, um lugar usado para pisar uvas. Por que ele estava fazendo isso? Simplesmente para se esconder dos midianitas. Ele estava com tanto medo que realizava uma tarefa agrícola no lugar mais improvável possível, só para não ser visto e ter seu alimento roubado. Isso nos dá uma imagem clara de quem Gideão era no início. Um homem comum, cauteloso e amedrontado, tentando apenas sobreviver. De repente, enquanto Gideão está lá, escondido e trabalhando, um anjo do Senhor aparece para ele e diz uma frase que deve ter soado, no mínimo irônica: "O Senhor está com você, poderoso guerreiro." Gideão, provavelmente olhando para os lados para ver se o anjo não estava falando com outra pessoa, responde de forma muito humana e cética. Ele questiona: "Se o Senhor está conosco, por que tudo isso está acontecendo? Onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contaram?" A resposta de Gideão é cheia de dúvida e até um pouco de amargura. Ele não se via como um guerreiro poderoso. Ele se via como uma vítima das circunstâncias, abandonado por Deus. Mas a missão de Gideão estava apenas começando. O Senhor então lhe dá uma ordem direta: "Vá com a força que você tem e liberte Israel das mãos dos midianitas." A reação de Gideão é imediata, mas em segurança. Ele argumenta: "Mas Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o mais fraco de Manassés e eu sou o menor na minha família." Ele se sentia completamente inadequado para a tarefa. E essa é uma das partes mais poderosas da história. Deus não escolheu o mais forte, o mais corajoso ou o mais qualificado. Ele escolheu alguém que aos seus próprios olhos era fraco e insignificant. A resposta de Deus para Gideão é uma promessa que muda tudo: "Eu estarei com você." Mesmo com essa promessa, a fé de Gideão ainda era pequena. Ele precisava de um sinal, uma prova. Então ele pede ao anjo para esperar enquanto prepara uma oferenda. Gideão prepara um cabrito e pães sem fermento. Quando ele apresenta a comida, o anjo lhe diz para colocar a carne e os pães sobre uma rocha e derramar o caldo. Então, com a ponta do cajado, o anjo toca a oferenda. Fogo sai da rocha e consome tudo. Nesse momento, Gideão percebe que estava realmente na presença de um ser divino e fica apavorado pensando que vai morrer. Mas o Senhor o acalma, dizendo: "Paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá." Ali Gideão constrói um altar e o chama de "O Senhor é Paz." A primeira tarefa de Gideão não foi enfrentar o exército inimigo, mas sim confrontar a idolatria dentro do seu próprio povo. Naquela mesma noite, Deus lhe ordena que derrube o altar de Baal que pertencia a seu pai e corte o poste de Azerá que estava ao lado. Em seu lugar, ele deveria construir um altar ao Senhor e sacrificar um touro. Gideão, ainda com medo da reação de sua família e do povo da cidade, fez tudo isso durante a noite secretamente. Na manhã seguinte, quando os homens da cidade viram seus ídolos destruídos, ficaram furiosos e exigiram a morte de Gideão. Mas seu pai Joás o defendeu de uma forma muito inteligente, dizendo: "Se Baal é um deus, que ele mesmo se defenda." A partir daquele dia, Gideão ganhou um novo nome, Jerubaal, que significa que Baal contenda com ele. Esse ato foi crucial. Antes de libertar Israel de um inimigo externo, era preciso purificar a nação de seus inimigos internos. Com o primeiro passo dado, o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Ele tocou a trombeta e convocou as tribos de Israel para a batalha. E a resposta foi impressionante. Homens de Manassés, Aser, Zebulon e Naftali se juntaram a ele. Em pouco tempo, Gideão tinha um exército de 32.000 homens.
Um número expressivo, mas ainda muito pequeno em comparação com os 135.000 soldados midianitas acampados no vale. Mesmo assim, Gideão ainda lutava contra suas dúvidas. Ele precisava de mais um sinal. Ele então faz um pedido ousado a Deus. Ele diz: vou colocar um novelo de lã na eira. Se o orvalho cair apenas sobre a lã, e todo o chão ao redor estiver seco, então saberei que libertarás Israel por meu intermédio. Na manhã seguinte aconteceu exatamente como ele pediu. A lã estava tão encharcada que ele espremeu uma tigela cheia de água, enquanto o chão estava seco. Mas para ter certeza absoluta, Gideão inverte o pedido. Desta vez, que só a lã fique seca, e que todo o chão fique coberto de orvalho. E mais uma vez, Deus atende ao seu pedido. Com esses dois sinais, a fé de Gideão finalmente se fortaleceu. Ele estava pronto, ou pelo menos pensava que estava. É aqui que a história toma um rumo completamente inesperado. Deus olha para o exército de 32.000 israelitas e diz a Gideão: você tem gente demais. Imagine a confusão de Gideão. Demais, estamos em uma desvantagem de 4-1. Mas Deus explica o motivo. Se eu entregar os midianitas nas mãos de vocês, Israel poderá se orgulhar dizendo: a minha própria força me salvou. A vitória não deveria deixar espaço para o orgulho humano. Tinha que ser, inquestionavelmente, um ato de Deus. Então começa o processo de seleção mais estranho da história militar. Primeiro, Gideão segue a instrução de Deus e anuncia: quem estiver com medo e tremendo, pode voltar para casa. E o resultado? 22.000 homens foram embora. Restaram apenas 10.000. O exército de Gideão foi reduzido em 2/3. E a desvantagem agora era de mais de 13-1. Mas para Deus ainda era gente demais. Deus então dá uma nova instrução: leve os homens até as águas, e ali eu separarei para você. Quando chegaram ao rio, Deus disse a Gideão para observar como os homens bebiam água. A maioria se ajoelhou e colocou o rosto diretamente na água para beber. Um pequeno grupo, no entanto, pegou a água com as mãos em concha e a lambeu, como um cão faria, mantendo-se alertas e de pé. Deus então declara: com os 300 homens que lamberam a água, eu os salvarei e entregarei os midianitas em suas mãos. Que todos os outros voltem para casa. Agora a situação era absurda. 300 homens contra 135.000. Uma proporção de 450 inimigos para cada soldado de Israel. Humanamente, era uma missão suicida. Na noite da batalha, Deus, conhecendo o coração ainda temeroso de Gideão, lhe oferece um último encorajamento. Ele diz a Gideão para descer ao acampamento inimigo com seu servo, Purá, e ouvir o que eles estavam dizendo. Escondidos na escuridão, Gideão ouve um soldado midianita contando um sonho a seu companheiro. Ele sonhou que um pão de cevada rolava pelo acampamento e atingia a tenda principal, fazendo-a desabar. O outro soldado imediatamente interpreta o sonho. Isso não é outra coisa senão a espada de Gideão. Deus entregou os midianitas em suas mãos. Ao ouvir isso, a última gota de medo de Gideão se esvai. Ele se curva em adoração e volta para seus homens com a confiança renovada, exclamando: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Agora vem a parte da estratégia genial, concebida por Deus e executada por Gideão. As armas desses 300 homens não eram espadas, lanças ou escudos. Cada homem recebeu uma trombeta, um cantaro de barro vazio e uma tocha para colocar dentro do cantaro. O plano era criar um caos psicológico. Gideão dividiu seus 300 homens em 3 grupos de 100. E os posicionou ao redor do acampamento inimigo no início da vigília da meia-noite. No sinal combinado, todos os 300 homens, simultaneamente, tocaram suas trombetas, quebraram seus cântaros menos criando um barulho ensurdecedor, e ergueram suas tochas gritando em uníssono: a espada, pelo Senhor e por Gideão. Imagine a cena do ponto de vista dos midianitas. Eles acordam no meio da noite com o som de trombetas vindo de todas as direções, o barulho de potes se quebrando, e luzes de tochas cercando todo o acampamento. Eles pensaram que estavam sendo atacados por um exército gigantesco. O pânico foi total. No caos e na escuridão, os soldados midianitas começaram a atacar uns aos outros, pensando que eram inimigos. Enquanto eles fugiam em desordem, Gideão convocou o resto dos israelitas para perseguir e destruir o exército em fuga. A vitória foi completa e esmagadora. E tudo começou com 300 homens armados com trombetas, tochas e fé. A história de Gideão é uma lição poderosa para todos nós. Ela nos mostra que Deus não nos chama porque somos fortes, mas Ele nos torna fortes porque nos chama. A nossa fraqueza, quando entregue a Ele, se torna o palco perfeito para o seu poder. Gideão começou como um homem medroso, escondido num lagar, e terminou como o libertador de uma nação. A jornada dele foi marcada por dúvidas,
mas também por uma crescente obediência. Ele nos ensina que não precisamos ter todas as respostas ou nos sentir perfeitamente prontos para fazer o que é certo. Precisamos apenas dar o primeiro passo, mesmo que seja com medo. Essa vitória impossível trouxe 40 anos de paz para Israel, e nos lembra que muitas vezes as maiores batalhas da vida não são vencidas pela força bruta, mas pela estratégia divina, pela coragem de obedecer e pela fé de que, mesmo quando somos poucos ou nos sentimos fracos, aquele que está conosco é maior do que qualquer exército que se levanta contra nós. E aí, o que vocês acharam dessa história incrível? Deixem aqui nos comentários qual parte mais te inspirou. Não se esqueçam de deixar o seu like se você gostou do vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. Muito obrigado por assistir e até a próxima.